E aí, meu Chico? A satisfação de receber aqui, fazer uma visita, tomar um cafezinho aqui. Estou feliz por você enfrentar esse desafio aí, mas que possa mudar a história de Campo Alegre de Lourdes. Chiquinho, eu estou visitando os amigos, as comunidades, para identificar as demandas, porque nesse propósito meu, eu preciso saber onde é que eu estou pisando, né? O que é que a população anseia, demanda, e queria lhe ouvir, porque você representa o Conselho Tutelar no Campo Alegre. Você tem 3 ex-conselheiros, foi durante 3 vezes conselheiro, e eu queria ouvir de você. Sim. Aguinaldo, eu sim, 3 vezes conselheiro, 2 mandatos completos e 1 mandato tampão. Fechei 10 anos agora em 10 de janeiro. E assim, o Conselho Tutelar é um órgão muito importante para nosso município, que necessita de um certo cuidado, um certo apoio da gestão. O Conselho Tutelar hoje não tem uma sede própria, não tem uma estrutura como deveria. Eu acho que merecia um suporte melhor, um suporte mais dedicado, uma vista melhor ao Conselho Tutelar, para que nossas crianças e adolescentes tenham um desenvolvimento, um acompanhamento pelo Conselho Tutelar nas necessidades mais elevado. E espero você ser uma esperança para Campo Alegre. A gente dá um suporte melhor ao Conselho Tutelar. Hoje vejo que o Conselho foi criado se não me engano, me falha a memória, em 4 de 9 de 2006. Fiquei no mandato até agora 10 de janeiro. Ainda sou ex-conselheiro, mas ainda me sinto um conselheiro. Falo pelos meus amigos que estão lá, que ficaram lá, que estão assumindo o cargo. O computador do Conselho foi doado pelo Ministério Público. Uma coisa que merecia a gestão ter um certo cuidado de manter pelo menos os equipamentos do Conselho Tutelar em ordem. A gente não tem. O ponto do Conselho, a sede é uma casa alugada, que a estrutura é muito péssima. A estrutura, não temos carro próprio, que todo município tem um carro próprio. Campo Alegre não tem. O suporte de visitas é péssimo. E assim, espero melhoras. O Conselho Tutelar no Campo Alegre, eu queria entender, porque o Campo Alegre é uma cidade que é diferente das outras, da região. A gente acompanha os outros conselheiros das outras cidades. Em cidade nenhuma recebe o salário mínimo. E por que é que no Campo Alegre tem que ser um salário mínimo? É menos do que os outros. O carro que vocês fazem as diligências é o estado precário. E eu não condeno nem o rapaz que tem o carro agregado, porque eu sei como é você manter um contrato e o cara passa 3, 4 meses sem receber. Qualquer pessoa do Campo Alegre sabe como é a prática. Agrega um carro na prefeitura, o cara precisa ser o motorista, ele precisa ganhar do carro, mas ele tem que se sujeitar a passar 3, 4 meses. E com um detalhe, ele não pode nem alarmar que está 3, 4 meses sem receber, porque vai perder o contrato, ou seja, é ruim com ele, pior sem ele. Sim. Então essa realidade que entristece a gente precisa ser reparada sob todos os aspectos, porque a gente precisa ter o orgulho da cidade da gente, e qualquer área que eu consulto, que eu vou tratar, os números são os piores possíveis. Conversa com a professora, não, rapaz, é vergonhoso os números do IDEB, a merenda escolar é precária, a farda não é fornecida pela prefeitura, o pai do aluno tem que comprar. E quando a gente vem para o Conselho Tutelar, que é uma coisa para cuidar das nossas crianças e adolescentes, o mesmo tratamento. Salário indigno, estrutura não existe, vocês não têm como você mesmo disse, para ter um computador foi doado pelo Ministério Público. Sim. E a prefeitura tem dinheiro para tanta coisa. Um carro agregado, como é que o carro agregado? Um carro em péssimas condições, você precisa fazer uma diligência, você não tem confiança nenhuma de ir, e não por culpa do dono do carro. Quero fazer diferente, para ver se a gente consegue tirar essa
triste, o Campo Alegre dessa triste realidade, dos piores indicadores em tudo. Se tiver algum indicador para aferir a situação do Conselho Tutelar, não sei se existe, mas a olho nu a gente já está vendo que os salários são os piores da região, que o transporte para diligência é o pior da região, a sede é o único que não tem. Então, assim, em todo aspecto que eu visito um amigo para tratar das demandas, os nossos números são os piores possíveis. Então, eu queria ver o que é que pode ser feito e a gente melhorar isso. Inclusive, tem um TAC que ele foi firmado na gestão anterior, na gestão Delaney, se não me engano, em 2015, 2016, se não me engano, ela firmou um TAC, fazendo essa proposta da estrutura do Conselho Tutelar, uma melhoria de salário e essa questão do carro. Esse TAC foi firmado na gestão dela e até hoje esse TAC nunca foi cumprido, nada do TAC, nada foi cumprido. E assim, eu vejo que a necessidade é bastante. O envolvimento do Conselho com a gestão é muito importante, uma parceria que o Conselho sempre fez questão de ter com a Prefeitura. E hoje eu lhe falo, sendo gestor de Campo Alegre, dê uma certa atenção a esse Conselho, a esses parceiros, esses guerreiros que eu deixei lá, que ficaram lá em defesa das nossas crianças e adolescentes, porque é necessário. Nossas crianças e adolescentes necessitam de um certo suporte. A demanda nossa se torna maior no Conselho Tutelar. Eu estava vendo um dado das crianças, das pessoas nascidas em 2003, que em 2020, os dados são de 2020, estão com 17 anos, 50% dessa população, dessa idade, está fora das escolas. Então, isso aí o que? Aumenta, é uma responsabilidade, uma falha na educação. Por quê? Por que é que as crianças estão fora da escola? Lá está faltando, tem alguma coisa que não está atraindo as crianças. Falta de estrutura física, falta de merenda, a criança não sai de um lugar que está bom, né? Então, essa quantidade de alunos fora da sala de aula aumenta a demanda no Conselho Tutelar. Então, uma coisa termina complicando a outra. O que está ruim já se torna pior, porque além de estar fora da escola, ainda está tendo outros problemas fora por conta da evasão escolar, né? Que a evasão escolar não é culpa do professor, é culpa da gestão. Precisamos identificar esse dado aí de Campo Alegre, de 50% fora da sala de aula, é gritante. Você pode pegar, talvez seja das piores cidades da região. 50% de quem nasceu em 2003, quando no ano de 2020, estava fora da sala de aula, ou seja, 50%. Então, você imagina como é que vai ser essa geração na frente. Porque uma geração que está fora da escola não tem como dar certo. Nessa questão da evasão escolar, não tenho dados aqui na mão, mas tem uma informação que tem mais de 80 escolas fechadas no município. Essas escolas de pequeno porte, a maioria está fechada. Ou seja, já atrai a invasão escolar, porque tem crianças que não têm a capacidade de se deslocar de uma certa distância para a escola mais próxima. Ou seja, quando tinha a escola próximo da casa, o professor estava na sala de aula, eu acho que a invasão seria mais baixa. Então, eu creio que essas escolas que foram criadas foram muito importantes no período que elas estavam funcionando. Tenho conhecimento de várias escolas fechadas que necessita voltar a funcionar, necessita do professor na sala de aula, para que essas crianças não venham ficar sem atividade. Inclusive, tenho informações, tem carro escolar, carro pequeno, carro Palio, Gol, carregando alunos, coisa que é proibido Por quê? Fecharam as escolas e estão tentando melhorar a vida de outras pessoas, mas deixando a vida da criança e do adolescente prejudicada. Eles estão melhorando aquele cidadão que eles veem que
tem um certo envolvimento para eles, um certo valor para eles. Já a criança e o adolescente que necessita da escola, eu acho que eles estão desvalorizando, que era para ter um investimento maior. Ou seja, estão comercializando com a educação, a educação não tem preço, né? Sim, Estão fazendo política onde não se deve. Assim, eu não condeno, eu acho que o transporte escolar é uma maneira de gerar emprego e renda, mas ela tem que ser feita dentro dos limites técnicos, né? Um carro adequado, pagando o valor justo, para não acontecer o que acontece no carro do transporte, o que presta serviço para vocês, que passa 3, 4 meses sem receber, e o dono do carro não tem como fazer manutenção, porque ele precisa comer. Então, do mesmo jeito é o transporte escolar. A gente sabe que é um serviço precário, mal oferecido, de péssima qualidade e improvisado. Estou ciente do tamanho da responsabilidade, são várias demandas no município que nós precisamos atender. Eu me considero preparado para enfrentá-las, sabemos que não é fácil, mas ouvindo, quero fazer uma gestão participativa, ouvindo cada categoria, o que tem, quais são as demandas, o que é que pode ser feito e a gente tentar tirar o Campo Alegre desses números feios que nos entristece e deixa a gente até com vergonha de defender nosso município. O Campo Alegre chegou uma nova era trazida pelo governo federal com a chegada da água, da estrada, e nós precisamos mudar a história do Campo Alegre agora, fazer uma nova Campo Alegre, mais alegre, fazer juízo do nome de alegre e que nos empolga a defender o nosso município e a gente ter orgulho daqui, não ficar escondido de trás desses números feios e não ter referência nenhuma. Campo Alegre já foi referência de muita coisa boa. Eu, como tem no nosso hino, berço da inteligência, o orgulho de todos os pais que botavam os filhos para estudar e outras coisas mais. Nós não podemos ser só a cidade do pão e circo, não. Nós precisamos ter outras prioridades. E principalmente com os mais carentes, que eu já disse em outras oportunidades e volto a dizer. A gestão, o poder público, a política é para quem precisa. Quem já está em sua vida resolvida, ele não precisa do poder público, ótimo. Mas tem muita gente na população da cidade que precisa e no interior que precisa das ações do governo. E nós temos que pensar numa gestão para isso. Atenção especial na saúde, na criança, no adolescente, na educação, nas estradas, a mãe precisa sair para trabalhar e deixar a criança trabalhando. Então, tudo são ações que a gente pode priorizar, pensando sempre no social, na saúde, na educação, na melhoria da qualidade de vida dessas crianças aí, em escola, com creche. O propósito nosso é esse.